de acordo com o jornalista turco, eu acho que é turco, né? Ekrem Konur, que inclusive ficou muito famoso esses dias aí, que começou a falar de treinador pro Flamengo, tá? Mas até agora nada, mas o nome dele apareceu em tudo quanto é lugar aí, então todo respeito ao jornalista, espero que dessa vez acerte, porque a mídia turca, para dar mais barrigada, só perde para a portuguesa, mas a gente está firme e forte aí acompanhando os noticiários, e de acordo com esse jornalista, o lateral direito de 25 anos do Independiente de Avellaneda, Fabrício Bustos, né, que tem passagem na seleção da Argentina, é novo alvo do Flamengo. Segundo as informações desse renomado jornalista turco, o jogador é alvo de 2 dos principais clubes do continente, né? E ele cita, depois da matéria, que o Internacional também já começou a se movimentar no mercado, procurando informações sobre o lateral Fabrício Bustos. Rafa, o Internacional que está se movimentando, a notícia que saiu também agora é de que o Paulo Souza recebeu uma proposta de 2 anos do Internacional. Paulo Souza, que é esse que todo mundo está ventilando também no Flamengo. E aí eu pergunto para você, Rafa, não sei se você conhece o Fabrício Bustos, acredito que conheça, já ouviu falar, lateral muito promissor, 25 anos, todo mundo pede ele no Flamengo todo ano que tem uma janela de transferências, o nome de Fabrício Bustos é ventilado. Queria saber de você, é possível a gente esperar um reforço como esse, que é o Fabrício Bustos, antes de ter o técnico, ou você acha errado contratar, se movimentar no mercado antes de ter o aval do técnico, meu amigo? Primeiro, eu gostei muito da pergunta, é uma pergunta conceitual, né? Sobre a forma de contratação de um clube. Se a forma de contratação necessariamente tem que passar, seja pelo aval ou seja pela própria indicação do técnico, ou se o clube pode ter uma forma de enxergar o mercado, enxergar o seu próprio elenco, enxergar as características de todos os técnicos que pensam em trazer e fazer contratações. Tem uma coisa que eu gosto sempre de lembrar aqui. O Abel Braga não queria o Arrascaeta, ele queria o Dedé do Cruzeiro. E aí a diretoria quis trazer o Arrascaeta meio que contra a vontade do técnico, mesmo o técnico que também disse que não pediu o Gabigol, como se o Gabigol fosse um jogador trazido à revelia dele. Não estamos falando de um perfil de técnico que eu gostaria no Flamengo, mas pelo menos é uma amostra de que eu acho que tem que passar pelo aval do técnico, é bom que isso aconteça, mas eu acho que a diretoria também tem que ter uma visão de mercado, também tem que ter uma visão de elenco, e também tem que ter uma visão daqueles técnicos que almeja contratar um dia, caso o atual vá embora. Então, tanto melhor que se faça pela vontade da diretoria, somada com o aval do técnico. Mas o fato é que, nesse momento, nós não temos um técnico. Então, se surgir, penso eu, uma oportunidade extraordinária de mercado, eu acho que o Flamengo poderia, sim, fazer essa contratação. Sobretudo, a partir de como conhece a forma do técnico trabalhar. O Bustos é um cara falado há muito tempo. Eu não sei se todo mundo lembra, o Bustos jogou até contra o Flamengo. Vocês lembram disso? Na final, né? Na final da Sula. Era um time bom do Independente, tinha o Benítez, que jogou no Vasco, jogou no São Paulo, no Mesa, e tinha o Fabrício Bustos. Obviamente eu não acompanho o dia a dia dele, mas como ele sempre é especulado, não é a primeira vez que ele é especulado, não é o único time, eu já vi especulações dele no Fortaleza, no Palmeiras, no próprio Flamengo, e a gente acaba tentando se informar um pouco sobre o jogador, sempre tentar ver alguns vídeos dele no YouTube, até porque é uma posição que eu penso que o Flamengo é muito carente. O Flamengo tem muitos laterais direitos, mas talvez nenhum deles esteja no nível autossuficiente para ser o titular sem uma sombra de dúvida. Não é o caso do Isla, não é o caso do Mateuzinho ainda, talvez esse dia chegue para o Mateuzinho. Então, acho que esse é um exemplo que, se acontecer, é sim uma oportunidade de mercado, tá? É um lateral versátil, um lateral que é bom na defesa, é bom no ataque, sabe buscar o fundo, sabe buscar o meio, até pelas jogadas que a gente vê dele, a gente vê que é um jogador refinado, um jogador, exatamente, um jogador acima da média. Você vê que ele tem tanto trazer para o meio, quanto ele tem buscar a ponta.
Eu acho que é um jogador muito bom, apesar de pequeno, é um cara que também é bom no combate, bom no desarme. Eu acho que quando surge oportunidade para esse tipo de jogador, eu acho que a gente pode abrir uma exceção sobre o aval do técnico. Até porque ele é um jogador versátil e muitos desses técnicos que nós estamos vendo são técnicos com capacidade de se adaptar, são técnicos que têm inteligência e conhecimento tático suficiente para aproveitar o jogador da melhor forma. Então, obviamente, se a gente tivesse um técnico aqui, eu acho que seria preferível ter o aval do técnico e principalmente contratar a partir daquilo que o técnico pensa de futebol, como cada jogador pode ser mais útil. Mas como esse não é o caso, eu acho que uma oportunidade especial como o Fabrício Bustos pode interessar o Flamengo e acho que é uma contratação que pode até ser feita. Concordo com você, Rafael. Ô, Perrotinha, ainda continuando nesse assunto aí, nós temos hoje, né, o Isla, nós temos o Mateuzinho e, por que não, nós ainda temos o Rodinei, né, que certamente é um nome que está na lista dos negociáveis do Flamengo, né? Já recebeu aí várias sondagens, algumas propostas, né? Entre elas a do Fluminense, que a gente citou na semana passada, que foi recusada, mas enquanto o Flamengo vai recusando propostas, o Rodinei segue, né, no time do Flamengo. Isso, né, de ter o Isla e de ter o Mateuzinho, vou até descartar o Rodinei, mas de ter o Isla e de ter o Mateuzinho é um empecilho para você acreditar nessa contratação do Bustos, caso você concorde nela, ou você acha que é o que o Rafael disse, é uma oportunidade de mercado, ela tem que ser agarrada de qualquer forma e depois ver o que faz, né? Se mantém 3 laterais igual foi em 2021, ou se tenta negociar o Isla ou o Mateuzinho. Qual é a sua opinião sobre isso? Assim, é uma ótima oportunidade de mercado. Tá? Fabrício Bustos é um jogador novo, com valoração boa de mercado, então é uma oportunidade sim, tá? Com uma passagem positiva no Independente. Eu estou tentando pegar aqui algumas características dele para poder trazer para a gente aqui no programa. E a gente tem, não sei se felizmente ou infelizmente, um momento na lateral direita do Flamengo delicado. Por que eu não sei se é felizmente ou infelizmente? Porque a gente não sabe sobre a continuidade do Isla no Flamengo. Existem rumores de uma possível saída do Isla do Flamengo. Junto a ela, claro, vamos esquecer o Rodinei agora, porque o Rodinei me parece uma carta fora do baralho. O Flamengo vai usá-lo como moeda, né, para poder ganhar uma graninha com a saída dele. Está sendo a negociação lá com o Fluminense, não sei se vai rolar essa negociação ou não, está meio atravancada, mas pode acontecer com outros times também. E a gente tem o Mateuzinho, que embora seja um jogador em ascensão de muito ímpeto físico e até um bom ímpeto, uma boa qualidade técnica, o Fabrício Bustos acho que ele encorpa mais essa lateral direita do Flamengo. Eu vou tentar pegar algumas características dele, que eu já tenho aqui algumas matérias que eu estou lendo lá da Argentina sobre características de jogo dele. E vou tentar trazer para a gente. Agora, sem dúvida alguma, é uma belíssima oportunidade. Tá? Isla já é um jogador de idade um pouco mais avançada, fato que o Bustos não é. Ele tem 25 anos somente, é um jogador novo. Né? Então, assim, está no ápice aí, físico, por exemplo. Normalmente o jogador chega ali entre os 23 até os 30 anos, ele normalmente está bem fisicamente para poder desempenhar o papel dele. O que me parece só de breve característica que eu já consegui pescar aqui, foi que ele é um pouco mais defensivo do que ofensivo. Isso talvez seja uma característica, eu vou tentar confirmar isso, pelo que eu estou lendo aqui, isso talvez seja uma característica que não seja tão positiva para a contratação dele. Porque o DNA do Flamengo é muito preocupado com isso. Os laterais apoiam muito ao ataque. Mas eles têm que ter preocupação defensiva, sem dúvida alguma. E por muito tempo a gente teve laterais que foram muito criticados por essa incapacidade. Se ele já tem isso, é bom, mas ao mesmo tempo também preocupa. Peraí, então ele vai ser um lateral à la René? O René que, inclusive, está prestes a sair do Flamengo? Então, assim, um René melhorado? Não é isso que a gente espera. A gente espera um jogador completo, técnico, bom, que apoie bem o ataque, que faça diferença. Oi? Que faça diferença.
E faça a diferença, que sirva bem aos meio-atacantes, ao meio de campo, que saiba defensivamente se posicionar e dificultar o ataque adversário, roubar bola, dar velocidade, saída de bola, opção, e por aí vai. Lateral é muito... essa posição é muito importante, principalmente para o jeito que o Flamengo joga, né? É o apoio quase que constante, tanto no ataque quanto na defesa, extremamente importante. Eu vou dizer o seguinte, cara, minha opinião sobre o Bustos eu contrataria o Bustos pelo principal ponto de que ele é ambidestro. Então, numa dessas, por exemplo, né, o nosso próximo assunto é sobre um lateral esquerdo que está na lista de negociáveis, que certamente não fica, graças ao bom Deus, para 2022, né, que é o René. A gente não tem essa frescura de entrar em tema e encerra outro, não. Vamos misturando tudo, é zona rubro-negra, essa p... Vamos que vamos. E aí, meu parceiro, o René, né, já introduzindo o nosso próximo tópico, de acordo com o portal Bola VIP, o lateral René, aí deve ser o Romário, né? Romário Júnior, que faz os textos lá. O lateral esquerdo René pode estar de saída do Flamengo. E o Flamengo não pretende dificultar a transferência do atleta em caso de propostas oficiais. Até o momento, o René não recebeu, teoricamente, nenhuma proposta oficial. Claro, por que será, né? Que não recebeu. Não recebeu nenhuma proposta oficial ainda, mas caso receba, o Flamengo vê com bons olhos a transferência do lateral. O Flamengo acredita que conta com o Felipe Luiz por mais um bom tempo, em alto nível, e que ainda conta muito com o Ramon, revelado nas categorias de base. E aí, Perrota, que eu opino da seguinte forma. Eu traria esse lateral porque ele faz a lateral esquerda e faz a lateral direita. Eu não sou a favor de ter 3 laterais, né, no elenco. Eu não acho necessário ter 3 laterais esquerdos, 3, igual a gente tem Felipe Luiz, Ramon e René. Para mim, não precisa do René. Também não sou a favor da lateral direita com Isla, Mateuzinho e Rodinei. Para mim, não precisa do Rodinei. Então, eu acho que 2 é um número ok. Você trazendo esse Bustos, você poderia ficar com 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos e ter esse cara que faz as duas. Então, você, por exemplo, sei lá, o Bustos, inclusive, ele tem muita passagem por seleção, inclusive é a próxima pergunta que eu vou fazer para o Rafa. Mas, assim, na esquerda você tem o Felipe Luiz, que às vezes pode machucar, e o Ramon, sei lá, pode ter um terceiro cartão amarelo. Então, em várias situações, você pode ter esse terceiro ser humano ali para ajudar num momento, né, de desespero. Então, eu acho que seria muito legal ter esse cara no elenco, até para quem sabe, quando o Felipe Luiz parar, né, e não vai demorar muito para isso acontecer, já ter esse cara no elenco, né? O Bustos, para quem perguntou no chat, ele tem contrato ainda até o meio do ano que vem, só que ele já solicitou ao Independiente a rescisão de contrato com a equipe argentina para agora, para o final do ano, tá? E é provável que ele consiga, porque a situação parece que lá que não está boa entre ele e os dirigentes, ele quer sair e tal. Ele acredita que tem muito mercado, e tem, de fato, tem muito mercado. Já chamou a atenção de Flamengo e Internacional de Porto Alegre, principalmente as duas equipes aí. E é isso. Então, Rafa, a pergunta que eu te faço é, assim que eu passei, né, o tema para vocês, a primeira pergunta que eu li do parceiro Mauro Luiz, que está sempre no chat com a gente, foi: aí contrata o Bustos, mais um jogador que é convocado toda hora e a gente se ferra na data FIFA. A pergunta que eu te faço é, a gente vai passar sempre por isso, né? Afinal de contas, contratar jogadores bons dá esse problema. Ou devemos contratar jogadores ruins para não preocupar com seleção? O que fazer, Rafa? É um problema, sobretudo pelo que aconteceu esse ano. Com certeza vai preocupar, mas a gente pode pensar pelo outro lado também. A seleção, querendo ou não, valoriza demais o jogador. Então, o Flamengo tem que preparar o elenco bem o suficiente para não sentir tanto essas convocações. Não seria o caso, penso eu, Arthur, por exemplo, o caso de ficar com o Fabrício Bustos e o Maurício Isla, porque aí realmente nós precisaríamos desse terceiro lateral, que poderia ser o Mateuzinho, poderia ser o Rodinei, poderia ser até o Wesley, lateral direito que jogou o último jogo contra o Atlético Goianiense. Achei que jogou até bem. Mas eu entendo o problema de se chamar jogadores convocáveis, pelo menos. Mas o que a gente espera é justamente que mesmo jogadores que não são convocados no momento que são contratados, que possam ter suas oportunidades na seleção, porque o Flamengo está jogando muito. Mal comparando, isso aconteceu com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não estava jogando na seleção. Começou a jogar muito bem, foi convocado. O Gabigol também não era convocado. Ele foi convocado
ele, lógico, tem uma passagem pela Olimpíada, mas quando o Gabigol chegou no Flamengo, cara, se eu não estou muito enganado, ele também não era convocado. E dessa forma a gente pode falar de vários outros jogadores, Everton Ribeiro. Então, a gente tem que pensar até nisso. Você contrata um jogador que, em princípio, não é um jogador que está no radar da seleção dele. Ele começa a evoluir muito. Pode ser que ele venha a ser convocado. Então, eu entendo que isso é um problema, mas esse eu acho que é um problema que a gente contorna. O problema que a gente não contorna é ter um lateral ruim. É ter um lateral que, quando está em campo, não entrega. E eu acho que é meio que o que está acontecendo hoje no Flamengo. O Flamengo hoje tem um problema crônico na lateral direita. O Mateuzinho, apesar de já merecer titular, é um jogador jovem, um jogador que ainda não está totalmente desenvolvido, e é um jogador que cometeu algumas falhas importantes na defesa, mesmo sendo o melhor lateral do Flamengo hoje. Então, eu acho que sim, é o que tem que acontecer, sobretudo se a gente conseguir desfazer o contrato com o Isla. Porque eu acredito, eu não sei se os meus colegas de bancada concordam, no cenário ideal seria a chegada de um lateral do nível do Fabrício Bustos e a saída do Isla e a saída do Rodinei, que até pode se reverter aí o Rodinei nessa quantia que o Flamengo quer, de $1 milhão, mas também economia de salários. Eu espero que o Flamengo consiga esse dinheiro pelo Rodinei, e aí esse terceiro lateral, Arthur, que você acha até desnecessário, pode ser um garoto, pode ser, por exemplo, o caso do Wesley, que jogou contra o Atlético Goianiense. Acho que ele ainda tem idade de sub-20, mas pode, numa eventualidade, completar o time de cima e você não ficaria com um elenco tão inchado. E eu gosto muito dessa ideia também, de jogadores polivalentes, para que você possa dar aquela enxugada no elenco, não ter um elenco tão inchado. Aí eu não sei, aí eu estou falando, eu nunca vi ele jogando dessa forma, mas no Transfer Market fala que ele até poderia jogar como meio de campo pelo lado direito. Eu não sei se essa é uma posição que ele chegou a jogar no Independente, mas é sempre bom ter jogadores polivalentes. Sabe?